Você, como torcedor, assim como eu, deve sempre se perguntar, né, nos seus debates, aí, nos grupos de WhatsApp, ou junto com outros torcedores, seja no bar ou seja em conversas informais, qual que é o valor do clube de futebol? Isso é uma pergunta muito comum que eu vejo, né, no meu dia a dia. E eu resolvi botar a mão na massa. Falei assim, eu vou calcular quanto que vale o Flamengo. E foi esse desafio que eu topei fazer e realmente eu consegui fazer. Eu vou mostrar para vocês como que a gente chegou no valor do Flamengo. Bom, para início de conversa, né, se você conhece o nosso canal, dá um like, compartilha, isso é muito importante para o nosso crescimento. Meu nome é Rubem, aqui é o canal Mosaico Finanças. Em primeiro lugar, qual o critério mais adequado para avaliar um clube de futebol? Seria somente o valor do patrimônio líquido no balanço contábil? Certamente que não. Seria em comparação com outros clubes? Mas como que você vai comparar? Será o valor do elenco? Bom, isso são variáveis que você não tem resposta e não satisfazem a questão de valor do clube, da entidade como um todo. Nós escolhemos o método de fluxo de caixa descontado. Esse método é utilizado no mercado em geral para avaliação de empresas como um todo. Para início de conversa, eu gostaria de dizer o seguinte: o fluxo de caixa descontado leva em consideração a capacidade que uma determinada empresa tem em gerar caixas no futuro. Esse que é o parâmetro de valor. Como é que isso é feito? A partir do lucro contábil, você reduz o valor do lucro a partir do que você estima financiar o seu capital de giro, e você tira também o financiamento do imobilizado ou dos itens que você pretende fazer para que a sua empresa consiga se manter em atividade durante um longo período ou pela perpetuidade. Então é o seguinte, foi esse o critério que nós utilizamos. Ele tem duas variáveis básicas. A primeira variável a gente chama de período explícito, que é o período em que a gente utilizou dados para fazer a projeção. Esse período explícito ele pode ser de 5, 10 ou 15 anos. E a gente também tem a segunda variável, que seria o valor na perpetuidade. Nós utilizamos o método de Gordon, em que considera que uma empresa tem seu valor independente do prazo e do tempo, né? Assim, a empresa vai viver de forma infinita. Então, com base nessas duas variáveis, nós calculamos. Mas, para isso, a gente teve que utilizar alguns parâmetros, alguns critérios que a gente vai debater durante esse processo todo. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as empresas de capital aberto, elas consideram como patrimônio líquido para efeito de valuation o valor de mercado, ou seja, a quantidade de ações negociadas vezes o valor unitário da ação. Com base nisso, ela tem um patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido de mercado. Um time de futebol não tem ação negociada no mercado. Como fazer para trazer o patrimônio líquido mais próximo do mercado possível? Nós pegamos no site Transfer Marketing qual que era o valor do elenco em 31/12/2021 e chegamos no seguinte valor. Bom, nós vimos que o patrimônio, o valor do elenco do Flamengo era equivalente a R$ 1.116.000, considerando a taxa de euro de 6,32. Bom, na contabilidade, esse valor está registrado por 618 milhões. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a diferença e consideramos a diferença como goodwill. A contrapartida desse goodwill, nós lançamos o patrimônio líquido, de maneira que nós tínhamos um patrimônio líquido contábil de 198 milhões e com esse goodwill o patrimônio líquido passou a ser de 697. Foi esse valor que nós utilizamos como base de patrimônio líquido. Tá? Do ponto de vista contábil, você não pode fazer uma reavaliação nos itens relativos ao imobilizado e nos itens relativos ao intangível, que é onde estão registrados os contratos dos jogadores. Então é o seguinte, o critério contábil está adequado, é isso mesmo, a norma contábil determina que seja feito dessa forma, mas para o nosso cálculo nós fizemos esse ajuste.
Continuando, alguns parâmetros nós precisamos utilizar porque a gente tem que prever a inflação do futuro e o crescimento do PIB também. Para isso, nós utilizamos o relatório Focus do Banco Central do Brasil, com data de 1/7/2022. Então aí nós temos a projeção do IPCA, a projeção do PIB e demais projeções que fizeram parte desse trabalho. Importante perceber o seguinte, o PIB bruto foi o parâmetro utilizado na perpetuidade. Para projetar a receita, nós fizemos da seguinte forma, nós pegamos a receita, o crescimento da receita de 2015 até 2022 e verificamos que houve um crescimento constante e com uma correlação acima de 90%. Ou seja, então durante o tempo a receita do Flamengo aumentou de forma constante, de maneira que é possível, com pequena margem de erro, a gente utilizar um processo chamado regressão linear para poder fazer a projeção para os próximos 5 anos. Então nós utilizamos essa projeção para bilheteria, para receita de transmissão e para receita de transferência de atleta. A receita do sócio-torcedor, nós utilizamos o PIB mais o IPCA, porque nós imaginamos que depende muito da renda das pessoas no Brasil para que você possa determinar qual seria o fator de crescimento, né? E fizemos a regressão linear, também nós fizemos com relação à receita de patrocínio e outras receitas esportivas. Veja bem, isso é um processo estatístico, foi um critério que nós achamos na ocasião justo para fazer. Continuando, no custo nós também adotamos o mesmo procedimento, tendo em vista que de 2015 a 2022 também a correlação era superior a 90%. Então, nós utilizamos a regressão linear para salário de futebol, para o custo de futebol, para direito de imagem e para outros custos, né? E o seguinte, essas contas são as contas mais relevantes. Para amortização e depreciação, ou seja, o clube faz um contrato com um atleta. Esse contrato, o valor gasto desse contrato é contabilizado no intangível, tá? E, por exemplo, se o contrato for vamos supor, um contrato de 3 milhões por 3 anos. Então, anualmente, esse valor de 3 milhões, ele é amortizado e colocado e lançado contra custo de futebol. Então, assim, à medida que o tempo vai passando, quando o contrato se encerra, obviamente que já o valor contábil também zera, né? Então é o seguinte, para amortização e depreciação, nós fizemos um cálculo à parte no que nós chamamos de CAPEX. Com base nessas projeções, nós chegamos ao EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é um indicador importante porque é onde o investidor encontra qual a perspectiva de geração de caixa para que ele possa pagar os dividendos e também os credores. Eles avaliam a capacidade de pagamento dos juros também, né? Então, assim, o CAPEX é importante nesse aspecto. Então, o CAPEX é o resultado operacional da empresa antes da depreciação, antes das despesas financeiras, tendo em vista que despesa financeira é para pagamento de terceiros, né, dos credores, e antes dos impostos. Bom, essa métrica é bastante utilizada e nós chegamos a esses valores do EBITDA do Flamengo, de maneira que mantivemos uma margem constante entre 38% e 35%. Ok? Então, assim, com base nesse parâmetro, nessa margem, nós chegamos à conclusão que é razoável o EBITDA nessa proporção. Vamos lá, continuando, nós fizemos a projeção do CAPEX, ou seja, quanto é necessário ao Flamengo nos próximos 5 anos para manter a sua competitividade, para manter a sua base de receita, seu funcionamento em geral. Então, nós estimamos que 18,9% da receita seria para aquisição de jogador de futebol, para manutenção, né, do CT, para outros itens de imobilizado, né? E imaginamos que, como aconteceu no último período, que 15,56% do valor do ativo, ou seja, do valor bruto do imobilizado, seria amortizado nesse período.
Continuando as nossas métricas, nós fizemos também a projeção da necessidade de capital de giro. Capital de giro é o giro operacional do clube no curto prazo. Tá? Então é o seguinte, como a gente pode verificar, o clube ele gira em 61 dias o seu ativo e em 133 dias o seu passivo, de maneira que existe um recebimento antecipado, tá certo? Qual que é a vantagem do recebimento antecipado? É que você consegue se capitalizar, consegue fortalecer o seu caixa. Qual que é o problema? Que às vezes quando você vê o seu caixa muito alto, você tem a tendência ou de distribuir mais receita ou de efetivar gastos de maneira que esvazie um pouco o seu caixa, né? Isso é um grande perigo para esse tipo de operação. Tá? Bom, vamos lá. Aí nós estimamos o custo de capital de terceiros. Esse custo de capital de terceiros é com base aos empréstimos que estão apontados nas notas explicativas das demonstrações contábeis. Ou seja, nós apuramos que o custo de capital de terceiros do Flamengo era de 21%. Continuando, é necessário que a gente apure agora o custo de capital próprio, para que nós possamos ter o WACC ou o WALC, ou custo médio ponderado de capital. Né? Então, assim, para isso, a gente teve um grande dificultador, que é qual que é o beta adequado para clube de futebol. Não existe um beta específico. Nós utilizamos o que Damodaran fala, que deve ser o beta de entertainment, ou seja, de entretenimento. Então, nós utilizamos o beta do entertainment para que a gente pudesse fazer levantar o custo do capital próprio. Com base nisso, nós fizemos, nós desalavancamos, isso é um fato teórico complexo, né? De maneira que nós chegamos a um custo final, a um WACC de 16,65%. Né? Então, assim, como a gente pode ver, o CAE nominal é de 15,47, né? Ou seja, esse seria o custo de um investidor, um custo para retorno de um investidor no Flamengo. Ok? Continuando, então, pessoal, eu tenho agora o fluxo de caixa dos ativos. Ou seja, eu já tenho o EBITDA, já tenho o CAPEX, já tenho a necessidade de capital de giro. Então, o que me falta agora concluir é o fluxo de caixa dos ativos. Então, aí eu chego ano a ano nesse valor, né? E aí é o seguinte, depois disso, eu pego o fluxo de caixa dos ativos, né? E trago a valor presente pelo custo de oportunidade, ou WACC, conforme a gente já demonstrou num dos slides anteriores. De maneira que o valor do Flamengo, na data de 1/7, considerando as demonstrações contábeis de 31/12/2021, o valor do Flamengo era de 1.913, sendo que 750 milhões no período explícito e 1.163 na perpetuidade. Tá? Agora é uma análise interessante, porque é o seguinte, vamos partir do pressuposto. A gente projetou para a perpetuidade um crescimento de 5%. Ou seja, nós colocamos o PIB mais inflação e consideramos que seria esse o valor de crescimento na perpetuidade. Bom, e se esse valor aumentar 1,5%? Ou seja, que seja 6,50%. Ao passo que se o WACC, ou custo ponderado de capital, diminuir 1,5%, o Flamengo valeria 2.124. E se tiver o movimento inverso? Se o crescimento no período, na perpetuidade, diminuísse 1,5% e o WACC aumentasse, né, também 1,5%, o Flamengo valeria 1.747. Ok? Então, tendo o valor central de 1.913. Tá? Isso significa dizer o seguinte, gente, que o Flamengo valeria entre 1.747 e 2.124. Bom, continuando, e qual seria o valor
da associação, já descontado as dívidas, se fosse fazer uma divisão, se fosse fazer uma liquidação, se fosse fazer qualquer outra transação, operação empresarial, aí eu teria que abater o total dos débitos, né? Então, assim, o Flamengo tem 445 milhões de dívidas onerosas e tinha um caixa de 178 milhões. Então, de maneira que o net debt, ou seja, a dívida líquida seria de 267. Isso daria um valor líquido, né, para os acionistas ou para o clube de 1.646. O mesmo estudo que a gente fez antes, né, dos crescimentos e tal, né, dos ajustes de crescimento e WACC. Então, de maneira líquida, o Flamengo valeria 1.480 até 1.857, ok? Tendo no centro 1.646. Vamos lá. Então é isso, né? Esses foram os critérios utilizados e esses são os valores que nós apuramos para o Flamengo, tá? Aí nós fizemos também a projeção do balanço, né? E aí nós temos o ativo, fizemos também a projeção do passivo, né? E também a projeção da demonstração do resultado, tá? E que nós temos aí o resultado até 2026, ok? Você vê que há um crescimento de superávit previsto aí, mantido essas premissas que nós fizemos. Bom, então é isso, pessoal. Esse seria o nosso estudo sobre o valor do Flamengo. Mais uma vez, se você gostou desse trabalho, comente, dá um like e a gente vai continuar explorando, detalhando cada um desses indicadores, tá? Um forte abraço e até a próxima.